Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hydra Podcast. Eu sou a Mário Fonseca e tenho sempre aqui ao meu lado ele... Eu sou o Pedro Hércules. Como você sabe, no Hydra Podcast a gente conversa com quem cria e cresce na incerteza. Hoje, Gabriel Senra, CEO e fundador da Lint. Uhul! Bem-vindo! Muito bem-vindo, Gabriel. Valeu. É mais um mineiro, a gente está pouco a pouco cumprindo o propósito do Hydra, que ela traz vários negócios de Minas Gerais para o mundo conhecer. A gente vai fazendo Inception dos mineiros. Exatamente. Por aí. Estamos por toda parte. Metade dos caras da turma entrevistados são de Minas Gerais. Bom, Não tem viés. tem viés, quase não tem viés. Bom, Gabriel, a gente começa sempre com uma pergunta muito parecida para todo mundo e daí a gente vai desenvolvendo. Então, de cara, o que é a Lint? Boa. Vou falar, mas antes eu quero só agradecer de novo a participação, o convite. Adorei o Cresce na Incerteza, porque é disso que a gente vive, isso. É isso que a gente entende, faz parte do nosso DNA. Mas a Lint, né, significa Legal Intelligence, é um software para gestão de contratos. A gente simplifica a gestão de contratos e a organização das informações corporativas em áreas jurídicas das empresas. É uma Law Tech. É uma Law Tech. Existe uma discussão entre Law Tech e Legal Tech. No final das contas, elas são sinônimos. Tá não tem tudo certo. absolutamente nenhuma diferença. Eu brinco que Law Tech é igual a tomada de 3 pinos. É um a negócio Loto. que a gente inventou aqui no Brasil. Ah, é? Porque do mundo inteiro chama Legal Tech. Eu não sabia. E aí a gente aqui, né, cunhou o termo Law Tech por vontade própria, tá tudo certo. Mas não tem diferença. É a loteca. É engraçado. O que aconteceu foi que várias empresas que eram empresas que atuavam no segmento jurídico acabaram se chamando Lawtechs também. Aí hoje em dia existe uma diferença, né? Então, Lawtech é só startup? Não é ou não é? Então, eu falo que esse tema da incerteza, para mim, é uma coisa que define muito. Né? Entrevistam muitos empreendedores aqui, etc. A incerteza, ela faz parte do nosso mundo enquanto startup. Então, eu falo que quando a gente ainda vive na incerteza, a gente ainda é startup e tá tudo certo. Mas respondendo a pergunta agora de uma forma objetiva, a gente lá na Lint enxergou, né, há algum tempo, uma oportunidade de trazer produtividade para o meio jurídico por meio da tecnologia. E aí, quando a gente foi... Estava precisando. Não é? Sim. Eu enxergava, né? Depois eu posso falar um pouco sobre o meu background e tal, mas eu era advogado e tinha o desejo de aproximar o mercado jurídico da tecnologia. E isso aconteceu numa época onde a gente ainda tinha um ceticismo muito grande dos advogados, do mercado jurídico, com relação ao impacto da tecnologia no direito e na profissão jurídica como um todo. Sim. E o que a gente fez foi colocar de pé um software que, na época, né, originalmente ele trabalhava com automação de documentos. Então, né, a nossa história passa por um software de automação de documentos que aumenta a produtividade dos advogados. Uma mesma hora trabalhada te consegue produzir muito mais documentos em vários aspectos. E hoje a gente é focado em usar essa plataforma de automação de documentos e outras tecnologias que a gente colocou de pé para, de fato, simplificar processos, né, em empresas de alto crescimento. Costumo dizer que a gente a gente não percebe isso o tempo todo, mas os contratos estão por toda parte numa empresa. Quando a gente contrata alguém, quando a gente contrata um fornecedor, quando a gente contrata um colaborador, quando a gente vende o nosso trabalho... Até pra ter uma conversinha, às vezes tem contrato. Às vezes a gente faz contratos verbais, no final das contas são acordos. Para que serve aquele danado daquele contrato de 20 páginas que a gente assina e fica horas discutindo? É só para quando dá alguma merda, só para quando dá algum problema. Pra tirar lá, o que tinha combinado mesmo. Que é? Então, assim, é uma forma de você se proteger. E o que acontece? As empresas querem cada vez mais andar mais rápido. Tá todo mundo ficando digital, os negócios crescem e se aceleram, mas o jurídico ainda é gargalo. O jurídico ainda é um lugar de burocracia. Por quê? Cabe a ele fazer um negócio que é muito importante, que é proteger o negócio de riscos. Sim. Quando alguém do marketing ou da área financeira ou do time de compras quer fazer um negócio, a pessoa gostaria só de... Eu falo que o direito tinha que ser invisível. As pessoas têm que sair do ponto A para o ponto B e o advogado vai na frente capinando o mato. Sim. Mas... Uma bela imagem. No final do dia é isso que você quer. Você quer andar rápido e dane-se o contrato. Mas não. Aí o que você tem na sua mão ali? Você está no marketing, você tem que fazer um NDA com uma agência de publicidade nova, então você vai dar compras e tal. Você tem 2 problemas. Você não quer descumprir a lei, você não quer, né? Você tem que observar a lei e o que é certo. Então a gente fala muito de compliance e tal. Será que eu estou, de fato, colocando o meu negócio dentro da legislação aplicável? Sim. E a outra coisa, você não quer ser bobo.
Você não quer deixar na mesa ou não deixar te proteger de uma coisa que pode acontecer no futuro. Então você tem que conseguir fazer aquele exercício de planejar todas as possibilidades de sucesso e insucesso daquela relação e colocar aquilo num calhamaço de papel com escrita difícil. É essa a jornada. É uma forma de pensar, inclusive, que é natural para o advogado, para o operador do direito. Eu fiz direito um tempinho, então essa frase, operador do direito. Ai, mas que medo, eu vou embora da dessa compra... conversa, a gente fica aqui. Não, aqui na mesa... Não, prometo que eu falei, vou fazer mais umas duas, um latim logo, mas eu mando aqui, finge que eu sei. Solta o latim. Um data vênus, sei lá. Mas pra turma é natural pensar assim, né? Pensar nos riscos, mas pro cara que faz compra, pro engenheiro, sei lá, pra quem... Pra especialista em medicina, não é normal pensar assim. Pensa assim, não, eu vou comprar isso aqui, quero resolver essa situação, quero que essa pessoa me dê esse produto ou esse serviço. Mas esse pensamento mais, digamos, negativo, do que pode dar errado, do se tá certo, não é natural pra todo mundo, né? Que bom que não. Sim. Senão tá todo mundo parado. Senão a gente acabou com a criatividade, a inovação, a gente não resolve problemas, a gente só pensa no pior. Sim. Mas a gente tem medo. Porque nos foi ensinado que pode dar alguma coisa errada, você fala assim, eu não tenho coragem de assinar esse contrato. Sim. Sem que alguém que conhece e a pessoa tem a responsabilidade de apontar os riscos, venha aqui e me fale. E aí, o que a gente encontrou? A gente se viu diante desse negócio. As empresas querendo crescer cada vez mais rápido. E quanto mais rápido se cresce, menos se tem tempo de olhar para essas coisas. Mais contratos se celebra. Mais contratos se celebra. Mais gente você contrata, mais fornecedor. Então, quanto mais o negócio cresce, maior a necessidade, né? E quanto... É um jogo de cobertor curto. Você vai crescer o negócio, você também tem que ficar menos exposto a risco. Claro. Como é que você diminui o risco sem perder velocidade? 1 usuário, 1000 usuários, 1 milhão de usuários. Exatamente. Então, como é que você diminui o risco, garante um controle adequado com um business que cresce muito rápido? Só por meio da tecnologia a gente consegue equilibrar esses mundos. E é justamente isso que a gente faz. Nós hoje, aí, depois de alguns minutos aqui debatendo, a gente pode falar, né? Nós hoje somos o que o mercado chama de CLM. A Lint é um CLM, que é um Contract Life Cycle Management. A gente cuida do ciclo de vida de um contrato. E a gente entende que esse ciclo de vida de um contrato, ele nasce na colaboração entre as áreas, né, as pessoas querendo combinar alguma coisa, até o momento que eles têm uma aprovação dos dois lados sobre o que está bom para as duas partes. Aquilo é assinado, ou seja, pactuado, combinado, e depois aquilo é gerenciado. Alguém precisa saber se aquele contrato está vivo, quando que ele vai vencer, quais foram as regras apontadas, se já tiver que voltar lá onde que está. Né? E existe muita ineficiência em cada uma dessas etapas. O que a gente busca lá na empresa fazer é colocar tecnologia e aumentar. Então, a gente tem 2 pilares, né? Automação e colaboração para cada uma dessas etapas. Né? De colaboração prévia, gestão, elaboração do documento, assinatura e gestão das informações contratuais. Mas o que vocês estão automatizando mesmo, na prática? Posso te contar um caso, por exemplo, de uma empresa... Pensa que a pessoa que liga para o advogado, pede um modelo de contrato, assina o contrato mas é mais ou menos isso mesmo, por exemplo. Eu vou te contar um caso... Paga uma baba, só para deixar registrado. O que acontece, né? Tem muita... Acho que é legal, para quem nos escuta, entender um ponto, né? A gente fala muito de negócios B2B e B2C. Sim. Você tem... negócios oferecendo automação de contratos para pessoas físicas. Você quer fazer um contrato de aluguel do seu apartamento, você quer, enfim, fazer um testamento, qualquer coisa que seja automatização de um documento. Já vi muitos lá fora. Testamento tá super forte isso, né? Lá fora você tem empresas como LegalZoom, Rocket Lawyer, que estão automatizando o segmento jurídico para pessoas físicas. Não é o nosso negócio. O nosso negócio é fornecer software para empresas. E eu falo que até uma empresa muito pequena talvez não consiga ver valor ou se beneficiar tanto do nosso produto, porque a gente está ali num borderline onde talvez já seja necessário a existência de um advogado, de um processo. Tem que ter um pouquinho de recorrência. Tem que ter um pouco de recorrência, e onde a dor ela já tem que ser perceptível. Você tem que falar assim, nossa, meus contratos estão demorando para sair. Né? Eu já tenho um nível de controle adequado, mas está demorando. Deixa eu te contar um caso, que eu acho que vai ficar aí mais para ilustrar um pouco do que a gente consegue fazer. Tem uma empresa de consultoria, não posso revelar o nome, mas ela é uma empresa muito grande, global, com mais de 400 mil funcionários, é um negócio gigantesco. E eles operam aqui na América Latina com uma unidade jurídica descentralizada. Então, eles têm advogados aqui em vários países, dando atendimento para as áreas de negócio. Eles tinham um fluxo de contratação de fornecedores que era muito traumatizante, assim, para quem fazia parte. Você queria vender para essa empresa, você tinha que mandar 200 mil documentos. Se fosse uma startup, você chorava. E exatamente foi aí que a gente percebeu. As startups começaram a tentar vender para essa empresa. É impossível. O prazo de pagamento era um absurdo, as cláusulas eram impossíveis de ser compreendidas, o contrato era gigantesco, você tinha que mandar 200 mil documentos.
Isso que tornava o processo de homologação do fornecedor e até a gente começar a fazer negócio muito, muito chato. E aí, o que a gente fez? A gente bolou um esquema em que o nosso produto entrevista o fornecedor como se fosse um advogado, falando, olha, o que você vai prestar de serviço para essa empresa? É mais ou menos de tantos R$1.000. Você faz tecnologia ou é treinamento? Seu colaborador vai vir para cá? Pra gente, então, do nosso lado, a máquina estava assim, bem, se o cara não vai mandar, se a empresa não vai mandar um colaborador aqui, não precisa da cláusula tal. Perfeito. E aí, Segurança do trabalho, né? Exato. E aí, é tecnologia, onde que está hospedado? E por aí vai. Então, para não ficar muito chato, né, a explicação aqui, o nosso produto ele vai montando o contrato. Vocês criaram um questionário de pesquisa inteligente, exatamente, mas incrível. É uma árvore de decisão Sim. muito complexa que é capaz de produzir um novo documento mediante a entrevista. Então, o fornecedor, respondendo algumas perguntas, ele não tem que falar assim, daqui uma semana o nosso jurídico vai te mandar o contrato. Não, seu contrato está aqui, agora, na sua mão. Tá. Esse é o melhor contrato que a gente entende que a gente pode te oferecer. E eu quero saber se você concorda. Aí que vem a mágica. Ele olha e fala assim, não concordo com 2 pontos. Tá. Eu não concordo com o prazo de pagamento e eu não concordo com a cláusula de, exclusividade. São coisas muito diferentes. Claro. O prazo de pagamento, quem tem que decidir dentro da consultoria se pode ou não pode? É a área de negócio, é a área de como financeiro. O jurídico não tem nada a ver com isso. Usar. Sim. Mas nos processos tradicionais, quando o contrato ele volta, o advogado tem que rever aquelas 20 páginas. Sim. O que o meu software faz? Eu recebi do fornecedor, olha, ele não concorda com essa cláusula, então eu abro um ticket para uma pessoa da área de negócio, falar, aprova ou não aprova para essa transação, menos dias para pagamento. Sim. Aprovo, plau. Já mudou a cláusula. Advogado, o fornecedor X não concorda com a cláusula de exclusividade, ele está propondo essa redação. Pode ser? Pode. Pau. E isso fez com que o custo o que a gente fala de custo do contrato, que é todo o time de compras, todo o time jurídico, todo mundo que é envolvido na revisão e na aprovação de contratos, fosse reduzido em 82% em 10 meses. Então, no momento que eles nos contrataram, 10 meses depois... Perfeito. Nessa multinacional que vocês... Nessa multinacional. Perfeito. A gente conseguiu 82% de redução do custo de número de pessoas e horas de trabalho. E burocracia. E pro fornecedor... Uma alegria, né? Nem trabalho lá, mas fiquei feliz aqui. Vou fazer um disclaimer pro Daniel. Eu comecei minha carreira dando aula sobre startup e tecnologia, dizendo que meu sonho era acabar com cartório. Nossa, então, me dá uma emoção. Quando eu ouvia o pessoal blockchain, eu falei, gente, cartório. Para de falar de Bitcoin. Nossa, cartório, gente, é cartório, Nossa, por favor. Minha primeira função, meu trabalho como estagiário numa startup de engajamento cívico. WebCity. Meu primeiro dia de trabalho como estagiário era mandar um contrato por fax. Era uma startup, eu lembro até hoje. Nada a ver com fazer contrato, mas eu lembro só porque mandar um fax já era cabuloso, mandar um contrato por fax. É muito ineficiente. Mas assim, caramba, você levantou essa bola... 2010? 2009. Já vai alguns anos aí. O mundo olhava as coisas de uma forma diferente, né? Você levantou uma bola agora, Mari, que me atentou para um ponto, assim. As pessoas acabam me perguntando muito sobre blockchain, inteligência artificial, a pessoa não sabe se é para passar no cabelo, para comer, etc. Sim. Mas todo mundo quer comprar isso, né? E às vezes existe essa... É sexy. Esse é sexy. É então, o novo. Eu gosto sempre de explicar um pouco disso, mas só fazendo um parênteses... Um dos privilégios a gente estar num mercado de muito nicho, como é o mercado de tecnologia para o mundo jurídico, é que a gente acaba se conhecendo. Assim, eu conheço muitos bons empreendedores que estão, de alguma forma, impactando o segmento jurídico, e especialmente no segmento de cartórios. Tem uma empresa que a gente, que eu fui advisor e ajudei a fundar, que é a Docket. Eu gosto muito deles, e eles fizeram um trabalho muito legal de desintermediar algumas coisas ligadas a contrato. Vamos trazer eles aqui. É um time fantástico, assim. Vamos te cobrar esse contato. Aproveitar, Gabriel. Vamos cobrar o contato. Rodrigo e o Flávio, eles são 3 empreendedores muito bons. Eu tenho o maior orgulho das nossas jornadas estarem próximas, e eles, de fato, são empreendedores que enfrentam... Hoje eles colaboram com os cartórios, mas, de alguma forma, a tecnologia da Docket ela é bastante transformadora para empresas, porque é uma dor de cabeça para uma empresa ter que ficar lidando com certidão, matrícula de imóvel, registro de transação no agronegócio. Vocês não têm ideia do quanto é burocrático o registro de documentos. Não faz sentido, né? E a gente tem tecnologia já disponível hoje para ressignificar isso. Então, o trabalho da Docket eu admiro muito. Mas um de vocês não é necessário, tô fazendo o tech aqui, não é necessário blockchain. Você está trabalhando com um processo mal feito. Assim, vocês estão trabalhando com uma coisa até, digamos assim, que eu brinco que você está digitalizando parte do processo que não era. Você está ainda na fase do analógico, dá para ter 1 milhão de coisas para acontecer. Hoje o meu maior... eu falo que a minha maior concorrência é com a cultura
das pessoas de usar o e-mail e o analogia Excel e os processos absolutamente... Gente, V1, V2, V3 final, V9 final. Agora vai, .docx. Daniel que gosta de nome de arquivo, adora. Agora vai. Agora vai. É esse. Não, V final 2 pra mim muito bom, V final 2. Eu já vi um arquivo que chama V39, pelo amor de Deus, .docx. Não faz o menor sentido. Agora, é muito engraçado, nessa nossa trajetória, né, eu vejo cada caso. Teve uma vez que a gente digitalizou os contratos de uma operadora, né, de celular e ela pediu para eu colocar no cantinho o carimbo. Eu falei, mas eu não tô entendendo, para que você quer a imagem do carimbo? Porque agora o contrato é digital, Sim. você vai assinar digital, você vai fazer... Não, é porque nosso diretor, ele gosta de olhar e ver a chancela. Vamos entender aqui para que isso existe, para que o carimbo serve. Você olhou aquela página e ela está aprovada. Então, você bate o carimbo naquela página que ali... Você deu um... Isso no mundo digital não faz o menor sentido. E as pessoas, elas querem levar o processo manual e ineficiente para o digital. E agora fazendo um pouco de abstração aqui, esse é o desafio do meu e de vários outros negócios. Certo. Né? Você tem aquela super famosa frase que é atribuída ao Henry Ford, eu nem sei se é dele, mas ele fala assim, né? Se eu tivesse perguntado pro meu cliente o que ele queria, ele ia falar que ele quer cavalo mais rápido, nunca um carro. E é isso que eu encontro o tempo todo no mercado jurídico. As pessoas têm uma série de práticas ineficientes, manuais, repetitivas, mas que muitas vezes protegem o trabalho, dão poder para elas. Então, ser essa caixa de Pandora, ser aquela caixa, né, de informação, é muito bom, é muito cômodo para algumas pessoas. Tem uma coisa, assim, o seu mercado, se me interromper, mas assim, o seu mercado, me parece, o mercado jurídico, ou empresas, enfim, escritório de advocacia e advogados trabalham em empresas. É um mercado onde a inovação chega bem, tem chegado muito mais devagar, né? Quer dizer, o cara da compra está ligando há mais tempo, talvez, o povo da tecnologia, naturalmente, da engenharia, da telefonia e tal. Mas os advogados lidando com novas ferramentas é um negócio mais recente ou ainda mais lento, certo? Eu quero até emendar nisso, só desculpa, gente, só porque assim, tem eu acho que não é só advogado, é tudo que é humanas. A turma de humanas, e aí eu me coloco porque eu sou jornalistas também estão levando esse susto, tendem a achar que é muito especial ou inusitado ou sem padrão, muito exclusivo que eu faço. Sim, o trabalho é muito então, na turma artesanal, de humanas, tende a ter manual. mais dificuldade de topar que eles são repetitivos, têm processos não eficientes, que tem padrão, que dá para otimizar, que é o que a tecnologia faz muito bem feito, né? E eu sinto isso. Desculpa, eu tô aqui emendando a pergunta, mas é só porque para mim tem tanto mercado nesse universo. Não, é bizarro, assim. Tem muito, vocês estão completamente corretos. Existe, sim, uma resistência. É mais lento, mas eu diria que ela tem uma peculiaridade interessante. Ela é muito irreversível e ela é de uma forma avassaladora. Assim, quando a pessoa assusta, não tem mais o que fazer. Então, eu só voltando aqui para fechar um pouco do exemplo, né? As pessoas, elas querem pegar o processo manual e jogar no digital. Só que o que acontece? A gente está vivendo um momento de uma avalanche de conceitos, né? Assim, tá vindo aqui de repente... Eu costumo brincar nos artigos que eu escrevo, então, em alguns lugares que me chamam para dar palestra, que a gente está vivendo quase um momento de bullying corporativo. Se você ainda não tem alguma coisa de inteligência artificial, se você não tem uma sala cheia de post-it, se você não fez um hackathon, se você não contratou uma startup, você é um dinossauro. Sim. E aí as pessoas contratam as coisas pelos motivos errados. Não existe... pra constar no portfólio. Então você faz botox nos seus processos, você muda o cargo do LinkedIn para Law Innovation Manager, motherfucker. Sem cargo. E aí você faz as coisas pelos motivos errados, né? Eu vejo isso o tempo todo. As pessoas me ligam e falam, Gabriel, eu queria contratar um negócio de inteligência artificial aqui pro meu escritório. Eu falo, mas o quê? Não sei, qualquer coisa. Porque o que ele quer, o problema dele ele quer parecer mais inovador para o seu cliente. Ele não tá olhando para o problema em si. Sim. Eu, particularmente, eu gosto de entregar valor. A gente lá na Lint, a gente é muito eficiente quando a gente encontra dentro das empresas profissionais que estão enfrentando o problema. A pessoa fala assim, a gente acabou de fechar um contrato com uma gravadora musical grande. Eles falaram assim, nosso problema chegam demandas desestruturadas de todas as áreas. E tá todo mundo achando que para aquela demanda que chega, aquilo é a coisa mais importante, mas tem um monte de coisa para a gente priorizar, elas vêm por vários canais e eu preciso dar atendimento nessas demandas, revisar os contratos, aprovar ou não aprovar algumas transações de uma forma organizada e transparente. Então, quando a dor chegou para a gente com essa clareza, eu falei, pronto, aqui a gente consegue atender demais. Quando a pessoa me liga e fala, Gabriel, eu queria colocar um negócio de blockchain aqui para dar segurança nos meus contratos, o quê? Então, as pessoas elas acabam buscando as coisas pelos motivos errados. Eu sempre falo que tem uma analogia que eu recentemente escrevi sobre ela, que é, para mim, usar a tecnologia como tocar um instrumento. Eu não sei tocar violão. Se você me der um violão bom,
muito maravilhoso, todo afinado, ou uma porcaria de um violão desafinado, Sim. vai sair a mesma porcaria do som, simplesmente porque eu não sei tocar. É. Então não adianta eu entregar um software maravilhoso, completo e robusto, ou uma porcaria de um software na mão de um advogado, se ele não tem a cultura própria para utilizar. Sim. Então eu sempre Não, dou muita e a porrada. inteligência, né? Que é o pulo do gato, é a inteligência em cima daquele dado que você tá gerando, analisando. Exato. Sim. Acho que o Parker, a gente falou É. disso, né? Ele falou, a gente tem um Parker que captava muito dado de IoT, de tráfego, de logística, de frota, que a gente entrevistou ele. E eu falei disso com ele, assim, hoje em dia também, né? Mídias sociais, o cara que faz mídias sociais na empresa e tal, ele tira um monte de dados, ele baixa lá do Facebook, do LinkedIn, do Instagram. Impressões, não sei Impressões, o quê. um monte de dados. Aí você talvez, pra quê? Por quê? O que eu quero aqui? Aí você vai perdendo gente. E a mesma coisa, assim, né? Tipo, o bom negócio, o seu negócio deve fazer sentido porque tem uma inteligência nessa organização. Exato. Então, assim, tem que existir um propósito claro para a adoção de Qui tecnologia. bono, pronto, Castelotti. Qui bono. Qui bono. bono. Ai, meu Deus. Você sabe que no mundo... Mais ou menos, faz sentido? Exatamente. Tem uma brincadeira A quem isso beneficia, sei lá. tem É isso? Eu não conheço. Qui bono. Tem uma brincadeira que as pessoas também. fazem, é que se as expressões são em latim ou mágicas do Harry Potter, é super Exatamente, é famoso isso. Vigardio Leviosa, O que é uma grande babaquice, desculpem a palavra, Claro. mas assim, eu acho... Achei que tá leve. Eu sou um grande defensor da simplificação, Sim. né, do acesso, né? No final das contas, o advogado ele não está ali construindo muita coisa. Então, é super polêmico isso que eu falo, mas no final do dia, a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem o direito de uma forma mais acessível, mais simples no final do dia. Nem que seja para ter mercado. Eu falo isso para todo mundo que Não, complica. Se tão for simples acessível, quanto você tem mais mercado. Sim, Pra não é princípio, uma ciência externa, a empresa, outra Não, coisa. pelo contrário. O direito, tem que o ser direito parte ele do é negócio, muito né? complexo e toda essa parte da hermenêutica jurídica, da discussão, da filosofia, né? Ela é muito importante, mas ela não precisa ficar em todas as relações. Um contrato entre uma pessoa e uma outra pessoa, eles precisam ser escritos para duas pessoas conseguirem entender. Sim. Não é para um advogado necessariamente ler. Não Até precisa... para eles executarem o combinado, assim, parte Eu básica. adoro falar assim, Legal mas isso. qual foi a maior transformação que o direito já passou até hoje? Para mim, lá atrás, né, quando a gente começa a pensar em inovação, foi a impressora. Antigamente, os livros, eles eram muito caros e o direito, a lei, ela ficava presa Isso. num livro dentro de uma biblioteca. Quando você barateia o custo da impressão, você joga a informação na mão de muita gente. Mas vocês ouviram falar nessa história? A internet está fazendo exatamente a mesma coisa Sim. que a impressora lá fez, dando acesso às pessoas à informação e possibilitando que elas cheguem mais próximas. E assim, não tem o que fazer, é irreversível. A gente está produzindo cada vez mais dados digitais, a gente está produzindo cada vez mais transações, o mundo está ficando cada vez mais complexo, e por mais que isso seja me perguntado todas as vezes, eu faço questão de falar. Eu acredito que vai ter muito espaço para o advogado trabalhar. Porque Claro. o advogado, ele lida com complexidade. Eu não acho, nem penso, nem quero que a tecnologia ela elimine o advogado, mas ela precisa transformar o papel que o advogado tem na E sociedade. democratizar o acesso ao advogado. Não dá, Absolutamente. né, para acabar com esse gap também, enfim, que eu acho incrível. Mas, Mário, você levantou um ponto que eu também queria comentar, se a gente Por me favor, permite não, aqui. eu Não, quero manda depois bala. só contar a história da Lint, porque é bom contar, mas Sim, senão nós verdade. vamos ficar aqui na polêmica, mas vai, É. que eu adoro. Você falou de incerteza, né? Por exemplo, a gente vive hoje um modelo de negócio de incerteza. Hoje, até pouco tempo atrás, a gente cobrava por usuário. Né? Tá. Agora a gente está cobrando com base em modelo de uso, né? A gente usa assim com base no número de contratos que uma empresa tem, no número de demandas legal. que ela tem com usuários limitados. É uma mudança, Tá. né? Tem vários SaaS, né? Software as a Services, que estão passando por esse momento de sair de assinatura por usuário por uma assinatura com base em uso. Isso está muito forte lá fora e a gente começou a absorver isso aqui. Até meu MailChimp eu tô mudando. Isso, então a gente está mudando esse modelo de negócio. Sim. Mas assim, vamos falar aqui de uma forma vulnerável, né? Eu não sei se esse modelo é o melhor, eu não tenho certeza se ele vai parar de pé, eu discuto eles com os nossos investidores, mas a gente sempre pensa como a gente pode monetizar e ganhar dinheiro em cima da informação que a gente, né, produz e ajuda as empresas a produzirem. Então, isso é parte da incerteza na qual a gente hoje, né, se apoia. Mas é o seu apego no problema que a gente estava falando com a Ana também. Você está resolvendo um problema. Qual o formato que você vai ter ao longo do tempo? Você pode ir melhorando, pivotando. Então, mas você está resolvendo um problema de E que é cada vez mais claro, né? Assim, que é cada vez mais... Interessante. Desculpa, mas não, tô pensando assim, bacana que essa mudança permite que às vezes, o mesmo negócio tem muito mais gente usando e, portanto, mais agilidade em vários contratos acontecendo numa empresa, por conta de todo mundo ter acesso agora ao software, sem necessariamente você ter que ter, antes no modelo anterior, você tinha 2, 3 chaves numa empresa, não sei, 2, 3 chaves de acesso,
Enfim, tem uma mudança de uso De eventual, uso, talvez. total. Mais gente usa, talvez é melhor. Eu preciso ter Gera um mais modelo desafios de negócio que tá alinhado com o meu cliente. Tem uma coisa que é muito polêmica, que é, muitas vezes, os negócios jurídicos, eles são desalinhados do interesse do cliente. Então, por exemplo, Tá. eu te cobro, eu resolvo o seu problema de processos, por exemplo. Quanto mais processos a sua empresa tiver, mais dinheiro eu ganho. Tá. Então, quanto pior for para você, melhor é para mim. Isso é desalinhamento Tá ruim de de interesse. conversa. É. Tá ruim a conversa, né? Então, eu preciso fazer assim, quanto mais coisas boas você tiver, você vai querer me pagar mais. Quanto mais contratos você tiver, mais gente você tá vendendo, mais dinheiro você tá ganhando, você topa também me pagar um pouco mais, porque eu tô gerando mais valor para você. Sim. É isso que a gente busca encontrar, não um modelo que concorra, né? Tipo assim, nossa, que droga, vou ter que contratar o Gabriel, que agora eu tenho mais. Não pode ser assim. Você tem que estar feliz com o crescimento do negócio. Gabriel, então me conta, de onde veio a Lint? A Lint? Onde nasceu? Que história é essa? Vamos lá. Eu era advogado em Belo Horizonte, eu até viajava muito, vinha muito aqui para São Paulo para fazer algumas coisas, mas eu sempre, acho que, vamos supor, né, a Lint, ela é uma empresa que tem tecnologia, né, no seu core, e eu sempre fui uma pessoa muito envolvida com tecnologia. Na minha adolescência, na minha vida prévia do mundo jurídico, eu fui um adolescente que começou a trabalhar com 14 anos. Então, Achei que você falava que você era nerd. Eu era bastante. Mas no final do dia, assim, eu tinha uma vida um pouco precoce. Eu comecei a trabalhar muito novo com implementação de ERP em lojas de varejo lá em Belo Horizonte. Legal. Depois eu fui, né, fazer site, trabalhar com marketing em eventos corporativos, fazer muito evento na área jurídica, e eu me deparei com o mundo jurídico. E eu queria ser executivo de empresa. Eu falava, não, eu gostaria de ser diretor jurídico de um grande grupo. Legal. E eu me frustrei muito no mundo jurídico. Então, isso é uma coisa que papo talvez para um outro podcast, mas assim, sobre habilidades e carreiras, né? Eu era um advogado que tinha habilidades que o meu escritório, na época, precisava, mas era um negócio meio que assim, como assim? Você tem advogado, você tem que ser bom em fazer apelação e recurso especial. E eu era bom em pensar no marketing do escritório, no atendimento do cliente. Os clientes adoravam que eu atendesse eles, mas eu odiava fazer a petição lá, etc. Sim. E eu era, enfim, em cima dessa frustração, eu comecei a estudar como eu poderia trazer... Isso é uma coisa que, inclusive, eu falo muito hoje, né? Tipo, dentro dos escritórios e das empresas, existem pessoas que odeiam o que estão fazendo, mas que poderiam fazer muito por aquele negócio se eles saíssem um pouquinho daquela caixinha, né? Você mudar a distribuição do jogo ali. As pessoas não precisam ficar presas naquela profissão pro resto da vida fazendo aquela coisa horrível. A agência de publicidade tem lá o cara criativo, tem o cara atendimento, e separam bem essas duas áreas, por exemplo. Você atende o cliente, você executa lá a ideia e tal. Exato. E são dois trabalhos bem diferentes. Você falar com o cliente, no caso, se eu escrever contrato ou entrar com recurso, não sei aonde. Não é o mesmo trabalho, né? Então, enfim, dá pra refazer, dá pra repensar um escritório. Mas a gente precisa separar as coisas. Deixa eu voltar aqui, senão eu vou te responder a pergunta. Não, mas tô gostando. E aí, eu acabei, né, tendo essa... Falei, gente, eu não tô feliz fazendo o que eu faço. E eu tava conversando na época com meu primo, que era empreendedor. Meu primo foi um dos fundadores do Moip. Sim. Eu acho que eu já conheci essa primo. O Igor, o Léo e o Daniel eram os 3 fundadores do Moip. E eles, na época, estavam com um problema. Eles estavam perdendo quase 10% do faturamento da empresa com um contencioso massificado. Então, todo mundo que comprava uma coisa na época com um e-commerce e o Moip intermediava o pagamento... O Moip era, enfim, não quero citar a marca concorrente, mas era um meio de pagamento do online. Exatamente, pode citar a marca concorrente, não tem problema. O Moip, inclusive, foi adquirido hoje pelo PagSeguro. Sim, era um PagSeguro. Era um PagSeguro. Exatamente. Mas nasceu antes, hein? O Moip faz isso não é relevante. Isso não é relevante hoje. Eles tinham, na época, um problema jurídico. E eles me chamaram para investigar esse problema de perto. E eu cheguei lá e falei, tem uma ideia aqui, eu poderia fazer um modelo. Primeiro, vocês precisam de um gestor jurídico para a empresa. E não vai ser eu. Então, vamos lá contratar, porque vocês estão com muito problema jurídico embaixo da mesa, vocês não sabem que precisam. Parênteses, isso é uma coisa que tem acontecido cada vez mais, eu estou super feliz. Antigamente, as empresas esperavam ficar muito grandes para então ter processos para então contratar o advogado. Hoje em dia, elas contratam o advogado cada vez mais novas. Mais preventivo. Porque o advogado ele quer participar do processo de construção do negócio para não dar problema no futuro. Legal. Então, isso é um parênteses, assim, estou muito feliz por isso. Eu acho que todo mundo que está criando uma empresa tinha que pensar em ter uma ajuda jurídica antes de um advogado que participe do negócio. Que não olhe por muito só tempo fica ali no contador, é o seu jurídico. Sim. Mas, voltando, eles tinham lá esse problema com o jurídico, me chamaram para olhar e eu falei, olha, temos aqui um problema de gestão, vamos endereçar com uma pessoa. Eu contratei uma pessoa na época e depois eu falei, olha, tem uma oportunidade aqui da gente botar de pé um software que vai automatizar as contestações e as respostas do PROCON que vocês têm. E aí, eu prototipei aquilo, contratei um programador para fazer, a gente fez e
né, basicamente trocou ali uma esteira operacional que a gente tinha que custava mais ou menos R$70 mil por mês para minha que eu propus lá que custasse 3 mil. Caramba. Aí a gente trocou 70 por 3, eles ficaram felizes, os processos eram... né, a gente ganhava as ações e elas eram produzidas automaticamente. Eu lembro direitinho, era uma menina que chamava Priscila. Ela era uma analista que tomava conta dos processos do Procon. E ela sozinha começou a conseguir tomar conta do Procon do Brasil inteiro por R$3 mil, ao invés de terceirizar aquilo para um escritório. E aí o dono do escritório me ligou, me ameaçou, falou que eu tava matando direito, não sei o quê. Você tá matando o Era muito os bom, velho. taxistas Aí do eu Uber. falei, O Gengis Khan, o cara tá matando talvez direito. eu esteja fazendo algo certo. Mas eu era um advogado, gente, eu era super formal e tal. E aí, na época, me apresentaram para uma investidora fora do Brasil. E a gente, né, já tinha ali uma certa receita vendendo esse produto de automação de documentos. Tá. E essa Ah, você não fez dentro da empresa, você já não, fez como algo por eu fora. já construí uma empresa por fora. Eu falei, não, isso aqui tem um Entendi. negócio aqui, eu Ah, já legal. montei um CNPJ, já contratei um Já programador. na coragem mesmo. Eu tinha, e isso é uma coisa que a gente fala, né? Eu não posso negar o fato de que empreender sem dinheiro ou sem segurança era muito ruim, então existe esse mito da meritocracia, do empreendedorismo mágico e tal. Eu gosto sempre de botar a bola no chão. Não existiu um momento mágico em que eu falei, pau, agora tive uma ideia brilhante, vou revolucionar o direito. É Foi hoje. um processo. Claro. E isso só foi possível porque eu tive pessoas que abriram portas para mim e eu tinha, né, juntado um dinheiro, tinha tido um sucesso como advogado, eu conseguia ficar um tempo sem ter um salário. Sim. E esse tipo de privilégio, ele me fez, né, conseguir abrir portas e tá muito ligado à fundação da empresa. Eu não posso negar isso. Claro. Mas fato é que me apresentaram para essa investidora, eu mostrei para elas o que eu tava, né, querendo fazer. Ela falou, ó... Você era o único sócio. Hã? Você era o Sim, sócio. 100% equipe não, é eu sócio. Eu tive Você uma tinha- pessoa com quem eu gostaria de ter tido uma sociedade, que era o programador que eu contratei, mas acabou não funcionando, ele veio a falecer depois. Ai, que dó. Mas uma pessoa uma pessoa muito querida e muito importante, mas a gente não chegou a ser sócio. Eu pagava para ele desenvolver um produto, mas no final, enfim, eu fui morar nos Estados Unidos. Ela basicamente me fez uma oferta, né, de investir na empresa em troca de uma participação e de um programa de aceleração da empresa lá fora. Então, eu fiz parte daquele programa, não sei se vocês conhecem, a 500 Startups, Sim. lá em São Francisco. E aí, foi lá que, de fato, a gente entendeu o que a gente estava fazendo como negócio. Mas aí quando você foi ser acelerado lá, foi sozinho ou você levou Eu levei um time esse comigo, time que Eu você levei, tinha montado? eu levei uma pessoa de programação, um cara de produto e um cara de marketing. Que legal. A gente alugou um apartamento, morou em São Francisco, né, assim, parece muito glamouroso, mas era perrengue. Não, Trabalhar São Francisco também tem uns perrengues, pessoal. muito. Sim. Mas eu falo que lá tem uma brincadeira que a gente fala, né, que lá é bom, mas é ruim, aqui é ruim, mas é bom. Muito bom. Perfeito. Eu adoro Não, mas isso. tem um apetite pro risco e investimento que aqui não tem. E Então, uma você liquidez, foi... eu falo que lá tem uma concentração de gente boa por metro quadrado que né, outros lugares do mundo talvez ainda não tenham. E me fez abrir os olhos para muita coisa, e de fato a gente colocou um negócio de pé lá. E a 500 ficou qual era o modelo? Até porque a gente falou disso com a Ana da Quintesa na outra entrevista. Você pagava aqui. participar? Eles pegavam um pouquinho de equity? Qual Qual Era foi um o deal modelo, aí? o deal era, na época eles investiam $100 mil na empresa, cobravam $20 mil. O dólar não era R$6, tá, Não, gente? não mesmo. Eles investiam $100 mil, e assim, morar em São Francisco era caríssimo, né? É cara. Eles investiam $100 mil em troca de 6% da participação e cobravam $20 mil pelo programa. Então, você ficava... o deal era 100 por 6%, mas você só recebia 80%. Entendi. Perfeito. Mas o valuation era bem bacana. Para um Começo de negócio conversa, que começa, legal demais. Dava um muito valuation bom. bonito Sim. lá na cabeça, é verdade. E aí, a gente acabou depois conseguindo trazer alguns advisors e anjos para o negócio. A gente fez uma rodada anjo. Que ano era isso? 2016. 16. Ah, não, tá. 2016. O dólar não tava melhor já. Quando eu morei lá, era quase 1 para 1, não tinha a menor graça. Aí, Era bom pra comprar, mas Pra pra negócio não Pra era. vender equity era ruim Pra demais. vender né? equity era ruim demais. Exatamente. E aí, depois, em 18, né? Fazendo um long story short aqui, a gente acabou em 18 fazendo uma rodada de seed com 2 fundos, que foi a Valor e a Redpoint. A Redpoint. Então, a gente tem hoje como sócios a 500, a Valor, a Redpoint. Ninguém saiu ainda. Não. Legal. E a 500, a Valor e a Redpoint são sócios institucionais e a gente tem outros investidores anjos, né, que foram importantes no nosso processo, que são empreendedores ou que são do meio jurídico, mas que deram muito apoio aí para o negócio que funcionar. tamanho que vocês estão hoje? São quantos? Hoje a gente está em 35 pessoas no time, com muitas vagas abertas, principalmente nos times de engenharia, marketing e vendas. A gente tem aí
né, pretensão de tentar chegar próximo de 100 pessoas até o final do ano. Estamos crescendo. Estamos crescendo finalmente. Isso foi um processo interessante, a pandemia deve ter te dado oportunidade. O que aconteceu, né? Um que parênteses. A gente Verdade. vendia um produto, e isso eu não falei pouco aqui no começo, a gente vendia um produto puramente de automação de documentos. E a gente vendia isso para empresas muito grandes. Tá. Demorava muito para vender, demorava muito para o cliente começar a extrair valor, porque aquilo era quase um projeto, né? Porque você tinha que vencer uma barreira cultural. Implementar. Era um negócio que gerava muito valor e, né, traz benefício econômico para o negócio, mas é um sofrimento. E a gente tinha, né, por falta de experiência e falta de recurso, dificuldade de encontrar uma rota de escala dentro dessa jornada. Então, quando a gente se posiciona agora, depois de um tempo, né, com uma nova liderança de produto, a gente, né, o meu sócio saiu da área de atendimento e foi, né, falei pouco dos meus sócios aqui, mas eu acho que é importante dar essa devida clareza e os méritos a quem merece, né? Meu sócio falou, olha, não, a gente está fazendo alguma coisa muito errada aqui, deixa eu liderar a área de produto, a gente vai entender o que o nosso produto tem de errado, a gente começou a reconstruir o produto e passou a oferecer para o mercado um CLM mais fácil de implementar, mais fácil de usar. Então, hoje a gente consegue crescer numa velocidade muito maior, trazendo novas empresas e de uma forma mais fácil de crescer, e a receita ela cresce hoje de uma velocidade maior. Mas você muda para o mercado de empresas um pouco menores ou não? Sim. Então, a gente passou. Antes a gente buscava, né, os 3 maiores bancos, as 10 maiores empresas. Hoje em dia a gente Brasil vende... tem muito isso, né? Os 10, os 3. Então, assim, a gente agora... Cheio dos monopólios. Exato. Então, hoje em dia a gente conversa, assim, com uma empresa de buffet do interior da Bahia, com uma loja de varejo no Pará. Então, assim, a gente agora consegue atender negócios de médio porte que olham e falam, meu Deus, eu quero crescer, eu tô crescendo, eu não quero essa burocracia para mim, eu não quero que minha empresa se torne uma empresa burocrática. E esse negócio, supõe, negócio onde o dono tá muito mais próximo do problema, pra ele sentir, cara, com certeza eu preciso disso. Né? Exatamente. Quer dizer, no grande banco, às vezes o cara fala, não, isso eu tinha que correr o risco ou a sorte daquilo ser a meta de alguém. Sim. Hoje em dia, eu vendo, às vezes, pro advogado, que ele tem um poder, ele tá do lado do dono e fala assim, tá vendo isso aqui? Olha. Então, o processo de decisão é muito mais rápido e o processo de implementação é muito mais rápido. Só chama isso, um hiperlink do Wikipedia. O Parker, da Kobe, que a gente acabou de falar, ele também fala isso, na hora de lançar o negócio, no go-to-market dele. Ele fala, cara, eu sabia, ele já tinha tido negócio antes, era a segunda vez que ele empreendia. Eu sabia que eu tinha que ir pro mercado intermediário, que era ali onde eu ia conseguir vender mais rapidamente para testar o produto com mais pessoas e não sei o quê. É o mercado mais fácil de acessar. Então é curioso você ter essa similaridade. Você também sentiu que o mercado de empresas um pouco menores, middle market, é um mercado que faz mais sentido para lançar ou para crescer. Curioso Vender para que a gente chama de enterprise é realmente uma mágica. Assim. Eu costumo brincar que assim, a gente teve o privilégio de conseguir fazer contratos com o maior banco do Brasil, uma empresa de consultoria global, né, empresas. A gente tem hoje no nosso portfólio cerca de 20 empresas muito grandes. Legal. Mas as outras dezenas de clientes que a gente atende são empresas menores, que às vezes as pessoas não conhecem, mas para nós, hoje, o ouro está ali. Né? Então eu falo que... Nem que seja de dados, de aprendizado. De tudo, de velocidade. Hoje o que a gente mais precisa é crescer rápido. E esse crescimento, ele vem de trazer novas empresas para a nossa carteira. Né? Eu tenho discutido isso, inclusive, com o nosso time ali, em termos mais táticos de planejamento estratégico. O que é mais importante para nós hoje? Expansão da carteira ou, né, novos clientes? O ideal seria fazer sempre os dois. Claro. Mas neste momento, para nós, o que é mais importante é a expansão. Não, expansão não. Crescer novos clientes. Crescer a carteira. Por que essa decisão foi tomada? O que ficou claro? Que agora é a hora de crescer mais rápido. Porque a gente tinha ali para mim, assim, tinha um custo de não fazer isso, que a gente tá vendo uma movimentação global de outros players começando a querer entrar no Brasil. Você tem ali uma dificuldade ainda em termos de produto e percepção de valor nas empresas. Então, assim, se eu forçar muito a barra na expansão, eu vou conseguir aumentar ali marginalmente a minha receita. Talvez o mercado não esteja ainda preparado para entregar em termos de mensalidade ou de retorno sobre o investimento do software, o que a gente entende que fica... Então, eu fico batendo cabeça para crescer uma conta de 2,5 para 5, sendo que se eu trouxer 3 de 2,5 é muito mais rápido. Isso. Entendi. Então, é simplesmente uma questão de fazer o máximo que a gente pode, maximizar o resultado com os nossos recursos. Então, você poderia ter mais áreas das empresas que você atende hoje, usando o seu software, mas você fala, pô, é difícil convencer os caras de ir para outra área. Então, deixa eu pegar todo mundo que é da área de compras, por exemplo, tá? Todo mundo que é de área de compra de um monte de empresa faz mais sentido eles são mais sensíveis ir pra área ao meu de, produto. sei lá o que, finanças do cara. E eu não posso dizer que, por exemplo, tem softwares como o Pipefy, a gestora, etc. Esse cara ele pode ir olhando para todos os usuários da empresa. Eu não posso garantir que todos os usuários da empresa vão se beneficiar ou usar o nosso software.
Mas o que eu posso garantir é que todos os contratos vão estar ali dentro. Como é que eu posso garantir? Então, talvez seja... E eu também não posso saber, não posso atrelar o nosso sucesso a isso, se a empresa vai dobrar de tamanho. Sim. Eu não sei se ela vai sair de 5 mil para 10 mil contratos em um ano. Mas eu consigo saber que eu vou ter, ao invés de 2 empresas de 5 mil, 10 empresas de 5 mil contratos. Então, para nós hoje, em termos de momento do mercado, a coisa mais importante é aumentar o número de clientes. Então, todas as nossas métricas estão orientadas a isso. Eu falo que toda a nossa estrutura de negócios hoje, o time de engenharia e produto, qual que é a meta deles? É reduzir o tempo de percepção de valor do produto. Por quê? Quanto mais rápido o cliente ele entra no site, entra no produto e fala, nossa, isso aqui vai mudar a minha vida. Vai resolver minha vida. Tá. Então, ele é orientado a essa meta. O time de vendas, ele tem o objetivo de fechar o contrato o mais rápido possível para o cliente começar a usar. E o time de CX, de experiência do cliente, tem o objetivo de fazer com que esse cara atinja o objetivo que ele falou com a gente no primeiro call, que é, eu tô aqui com as minhas demandas atrasadas. A gente linka o sucesso a isso. É isso que eu ia te perguntar. Enfim, como é que se dá esse processo? Assim, eu vou lá, sou uma empresa média, entrei no site e falei, quero comprar. Gostei disso aqui, quero experimentar. O que acontece? Eu ouvi no Hydra Podcast, ouvi no Hydra, entrei no link e falei, tá bom, deixa eu ver o que é isso. Aí sim. Como é que é essa jornada para quem vai comprar e não entende do software? Perfeito. Esse é um processo em constante mudança. Como que tá hoje, que foi um processo que a gente demorou para colocar, mas que agora a gente tá muito confiante. Você entra no site, clica em eu quero experimentar e você já cai direto no produto. Tá. Isso foi uma mudança que a gente fez de uma metodologia que a gente era uma empresa sales-driven para uma empresa que a gente agora chama de product-led, que a gente está liderando pelo produto. Então, você não tem esse negócio de agende uma demonstração, fale com um consultor, nada disso. Você entra, se cadastra e já começa a usar o produto. E eu consigo? Legal. O que eu faço? Tipo Asana, Fast, esses apps todos de fora. Você entra e já consegue fazer duas coisas. Entender como funcionaria o seu recebimento de demandas caso você seja uma advogada, ou como seus contratos iam ficar organizados se você for uma área de alguma empresa que precisa cuidar dos seus contratos. É isso que eu queria entender. Assim, quem é esse que clica, entendeu? É o advogado ou normalmente é o advogado ou uma pessoa que a gente chama de um time que é de gestão de contratos. Então, se você está ouvindo o Hydra Podcast, tem alguém na sua empresa que é do gestão de contratos, manda o lint.com para ela que vai estar lá, ela vai conseguir... Para ela vai ser iluminado, porque para mim vai ser... não tô entendendo. Mas então a gente direciona toda a nossa comunicação para essa pessoa que tem a dor. Ela entra e já consegue usar o produto. Só que o que acontece? Ainda é difícil perceber. Não tá 100% resolvido esse problema. Então, a gente passa a mão no telefone na hora que você tá mexendo nos primeiros 10 minutos ali de acesso do produto. A gente tem segundos para fazer isso. Você tá ali nos primeiros segundos, seu telefone toca. Oi, tudo bom, Mari? Aqui é a Gabi da Lint. Tô te ligando para saber se você tem alguma dúvida, se eu posso te ajudar no seu processo de onboarding, etc. Me conta um pouco. Por que você acha... Por que você clicou nesse produto para testar? Qual que é o seu problema? Posso fazer o seguinte? Deixa eu tentar agendar uma conversa com você, com o Matheus, que é o nosso especialista aqui no segmento. Você precisa desse processo de gente. Eu ainda preciso desse processo de gente. Que porque é um processo ainda demorado, né? Não é um fala processo... de futurista louca, precisa desse processo de gente. Processo de gente, Rick and Morty, muito isso falar assim. Você precisa de gerumaninho ainda? Precisa de uma pessoa humana. Tem um negócio assim, quando você compra um tênis, você não quer falar com ninguém na Você entra lá, é um negócio 100% transacional e de volume. Sim. O nosso negócio, ele não é transacional de volume. Complexos, eu sinto essa insegurança, porque eu também adoraria falar com alguém no telefone pra entender. Então, o que a gente faz? O que a gente tá fazendo é, ao invés de eu tentar te ligar, falar, oi, Mário, tudo bom? Eu queria uma agenda pra falar sobre contratos. Não é a minha prioridade. Então, a gente tá invertendo um pouco desse outbound, dessa ligação, ir atrás das pessoas para conseguir chegar e recebê-las com a melhor experiência de todas. E a gente recebe, não gosto dessa palavra de leads, mas a gente recebe oportunidades em diferentes estágios e de diferentes dores diferentes. E a gente está fazendo uma maturação do nosso processo, por isso a gente está crescendo o time de marketing e vendas hoje, para que a gente consiga dar atendimento a essa alta demanda de novas pessoas querendo testar. Tanto automação de contratos, tanto gestão de contratos, assinatura digital ou o controle de demandas, ou todos eles juntos. Mas vamos lá, vamos supor, eu quero testar a automação de contratos. O que eu faço? Aí eu tô no telefone lá com a Gabi, então, não sei o que, gostei. O que eu alimento? Que tipo de informação eu começo pra oferecer pro software? Eu faço um upload do eu subo meus contratos? O que é que acontece? Normalmente a gente já vem com algumas coisas prontas, né? Tanto um modelo... Não necessariamente porque tem um questionário que você falou, eu queria entender essa jornadinha. Esse questionário, ele já vem mais ou menos pronto do software e você pode editá-lo de acordo com o seu segmento. Então, por exemplo, que perguntas vão ser feitas antes de um usuário abrir uma demanda? E essa demanda, ela tá relacionada a um modelo de contrato. Essa parte da automação, ela é muito engraçada porque
eu não vendo modelo, eu não vendo serviço jurídico. Perfeito. Então, Quem não... tem que entender o troço é o advogado. É o advogado. Da empresa. Então, eu peço pra ele, qual é o modelo de NDA que você usa? Ah, entendi. Me dá ele aí, que a partir de agora, toda vez que alguém for pedir, ele já vai vir preenchido pra você sem erros. Entendi. Então você não precisa construir todo não. um O advogado é lindo, contrato. ninguém vai mexer no seu doc. Sabe aquele Vão só o advogado, preencher na ele linha que tem que preencher. Ele Isso tem já é muito bom. pânico de que a pessoa... Às vezes ele fala assim, esse é o modelo que é pra usar, mas a pessoa tem salvo no desktop dela um de 2 anos atrás. Ela Sim. usa o errado. Sim. E o cara mudou uma linha que parece... Pro usuário não é Exatamente. nada aquela linha, mas, cara, mudou a lei. Essa linha não pode ser mais assim, tem que ser assado. O usuário tanto faz, o usuário Então, eventualmente sem querer. eu posso dar um exemplo idiota, assim, mas, por Isso é exemplo, muito. às vezes agora a gente tomou uma decisão aqui de não mais fazer foro, né, judicial. Agora a gente vai usar arbitragem. Mas se Sim. no seu modelo de contrato tiver ainda a cláusula, o foro Se você assinar elege aquele as partes contrato- do foro de contrato, tá eleito o foro de São Paulo. Então é um negócio complicado. Então, no final do dia, o que a gente Ai, faz meu Deus, todos estão eleitos por São Paulo. Gente, depois tem que explicar Não, mas a o que arbitragem tem é que coisa de fazer. empresa muito chique. É muito Eu chique, não sei. eu não tô Eu nesse falei isso, nível mas ainda, não. até onde eu sabia era muito chique. A arbitragem... Ah, tô querendo isso aí, Isso, ué. é. Não vai precisar, não. Hoje em dia, mas sério, hoje em dia eu falo, tem câmaras arbitrais tão boas, não, são muito boas. muito boas e baratas, e a gente consegue tirar da Ah, justiça legal. e desafogar mesmo? a justiça. Então, é uma outra recomendação que normalmente a gente faz, né? Em vez de colocar lá no contrato assim, assinam as partes, esse contrato em 2 vias, na presença de 2 testemunhas, eu coloco assim, este contrato está sendo assinado digitalmente ou eletronicamente pelas pessoas. Então você não tem que ter um... De novo, digital versus... Eu adoro pegar contratos complexos e dar um tapa neles, assim, para eles ficarem mais humanos, mais facilmente entendidos Incrível. e atuais, né? Porque às vezes tem preguiça, o ser humano é muito preguiçoso. Sim. E a gente vai herdando os modelos e eles vão só aumentando de complexidade, mas aquele linguajar, aquele Ninguém juridiquês edita. chatérrimo, Não, vai empresa ficando lá. grande, então, esse não sempre foi assim. Essa foi resposta é muito fácil. Não, Não, sempre mas se é uma assim que a gente startup sempre fez. negociando com eles, é assim, sempre foi assim. Sempre foi Não assim. mexe em nada. E a Legal. gente vive um momento muito curioso, assim, né? A gente tá bastante empolgado com o que a gente tá fazendo lá fora. Os nossos benchmarks, né? Você tem empresas que... Posso citar nomes aqui? Claro. Lá fora você tem o Ironclad. Era só por gentileza que eu não ia citar. Não! Manda bala. A gente tem lá fora, por exemplo, empresas como o Ironclad nos Estados Unidos, que acabou de levantar o Series D em $100 milhões. A gente tem o Contract Book, a gente tem lá em Inglaterra a Juro, que são empresas que estão no nosso mesmo segmento, né, capitalizadas e olhando para cada uma para suas respectivas regiões. A gente tem aqui no Brasil... Isso é sempre bom, né? Porque só parênteses aqui, o empreendedor às vezes fica com medo de falar de concorrência e, não, sou o único, o primeiro. Definitivamente, se não, tá raramente, errado. se é até errado, também acho. Mas assim, o legal é isso, é porque tem mercado, ó o mercado surgindo. Isso é uma boa notícia, que é ótimo, sim, né? eu falo assim, a gente faz umas loucuras, mas a gente não tá louco sozinho. Sim. E no final das contas, eu acredito muito nisso. Um concorrente, às vezes, ajuda o outro. Né? Claro. Eu tenho um concorrente no Brasil, e aí não é por uma questão de gentileza, mas por uma questão de esperteza. Eu não vou falar o nome dele. Sim. Não vem no Hydra Podcast, ele que não vem um vem- dia. que venha no aí, Hydra, que ele liga pra bate gente. na porta do Peixe Hydra. aqui, Vendeu o Mas peixe assim, dele. existem algumas empresas piores do que a gente no Brasil, fazendo a mesma coisa, mas a gente se ajuda, a gente se conhece. No final do Legal. dia, ele tá vendendo para uma empresa que talvez ele não vá conseguir e eu vá, por uma questão ou outra. Sim. E eu idem. Eu bato na porta de uma empresa, às vezes não faz sentido, o outro vai lá e vende. Claro. Mas no final das contas, a gente está provando para o mercado Vocês estão numa fase que de gerar demanda. Exatamente, que existe uma mudança. E eu falo sempre, eu não estou concorrendo com essas outras empresas. Eu concorro com o Excel, com o Word e com a cultura atrasada e, né, protetiva, às vezes, de algumas empresas que fazem isso. Belo coach. Deixa eu dar um exemplo aqui engraçado, porque assim, às vezes as pessoas estão falando de legal tech, law tech e tal, e eu sou sempre incentivado a falar, porque o Brasil tem 1 milhão de advogados, 100 milhões de processos Sim, e etc, sim. é muito ineficiente. E eu gosto de fazer um recorte, né? Em algum momento a gente teve que sair do armário como empresa. A gente falava, não, a gente é um software muito flexível que consegue automatizar Você tinha que documentos, estudar. etc. Só que era muito difícil explicar o que a gente fazia. Ninguém Tá. entendia. E eu falei, gente, vamos tomar uma decisão difícil aqui. A gente não trabalha com contencioso, eu não trabalho com processo. Se você é um Eu não sou escritório, advogado não digital. sou advogado digital para qualquer demanda. O nosso negócio é fazer contratos, é a área consultiva das empresas, é um tipo de demanda, né? São pessoas que querem assinar contratos ou formalizar acordos entre Você si. otimiza o processo do contrato. Exatamente, nosso negócio é contratos. Né, que, na sua expressão mais ampla. E aí a gente pode ficar aqui horas falando sobre futuro dos contratos, por que o Claro. contrato existe como papel, como que o blockchain pode ser utilizado para dar segurança na transação. Sim. Vocês Como estão só começando. A gente está só começando, né? É uma frase. Tem um mercado enorme. Mas não dá pra gente ficar querendo abraçar o mundo e falar que faz tudo, isso, sabe? Sim. Quando a gente fala dessas tecnologias mais sexys, né? Eu tô super empolgado. Esse final de semana a gente colocou no ar um negócio novo dentro do nosso produto. Você vai arrastar o contrato para lá
Eu leio o contrato. Isso é inteligência artificial. Sim. Por mais que eu não goste tanto do... Então eu não posso negar mais. Mas no final das contas eu leio o contrato, identifico as partes e a gente vai começar a apontar cláusulas perigosas. A gente tem um cara na Inglaterra que fez um negócio que era Do Not Pay. Ele fazia recursos de multas. Depois ele criou um software que chama Do Not Sign. Você manda, você fala assim, você tá na dúvida se você deve assinar esse contrato, você sobe o contrato lá e ele fala, opa, essa cláusula aqui é perigosa. Porque a gente tá fazendo isso pro mundo privado. Mas é super possível porque os contratos têm padrão. Então, exato, assim, ele fala, pra inteligência artificial isso é tipo, tranquilo. Tranquilo, o negócio da inteligência artificial é padrão. Padrão. Né? Então, a gente tem dois usos da inteligência artificial no nosso produto que são muito importantes. O primeiro deles é identificação de padrão e risco nas cláusulas. Então, eu olho e falo, você quer uma parte, esse aqui é outra parte, eu já vou te ajudar a cadastrar para você não perder seu tempo. E essa cláusula aqui, ela é inédita. Isso aqui, você nunca assinou nada parecido com isso. Essa daqui é uma cláusula que viola todas as... E aí ele edita... E ele pode editar na hora. O próprio advogado quer subir o contrato dele, o padrão dele. Igual você aponta um erro de gramatical, agora é um risco legal. Quer dizer, é uma sofisticação muito massa. Exato. Pronto, ele é o corretor do Word dos contratos. É corretor do Word dos contratos. Exatamente. Com base nas suas Você quis dizer. Informações. Ou no caso, não seria melhor dizer. Seria melhor. Eu acho que você deveria chamar alguém aqui antes de assinar isso aí, hein? Muito legal. Outro uso é com relação à produtividade mesmo. As pessoas, às vezes, elas têm pressa, né? Então, por exemplo, você submete um contrato e fala, eu quero que esse negócio fique pronto em 3 dias. Só que a gente sabe, pela experiência de outros contratos feitos, que aquele fluxo não vai conseguir ser atingido porque você tem uma pessoa, então você tem uma determinada requisição. Sim. Então, é uma forma da gente olhar para o passado, para os padrões, né? reconhecer desvios. Falar, olha, isso aqui tem uma exceção que não vai conseguir ser encaixada dentro do padrão que você quer. Independentemente da língua, independentemente da matéria. Fala, olha, isso aqui não vai conseguir ser encaixado dentro do padrão que você está propondo, então vai atrasar. O que você pode fazer para acelerar esse processo? Remover essas coisas que estão sendo os gargalos aqui. A gente está tentando usar... E vale para... Pensando nessa loja de software, tá? Porque, vamos lá, eu não sou do direito, mas sou da tech. Vale para qualquer contrato. Você não vai ter restrição de nada. Absolutamente. Qualquer contrato. Porque como é ele que sobe, a base é dele... Sim. O meu objetivo... Vocês precisam criar padrão suficiente para ter referência do contrato. Foi uma das coisas que a gente discutiu, sabe, Mari? Quando a gente estava na dúvida de sair do mundo do contencioso e focar em contratos, a gente chegou numa sala e falou assim, vamos focar ainda mais? Será que a gente vai focar só em NDA? Depois a gente fala dos outros. Será que a gente vai fazer só contrato de prestação de serviço ou só contrato de venda? Aí a gente falou, não. Tem que ser só dentro de contrato. A gente hoje consegue trabalhar com... de empresa, só para ser justo. Exatamente. A gente hoje foca em contratos B2B que são negociados, né? Não é contrato de adesão também, porque não faz muito sentido. Sim. Mas esse é o nosso mundo e, assim, o desafio aqui hoje é como que a gente consegue, e tem muitas oportunidades, mas como é que a gente consegue acelerar a inteligência que é extraída desse mundo. Né? Sim, pode seguir. Olha que coisa louca. A gente hoje tem um modelo que ele é menos arriscado, que é o bater na porta de uma empresa ou falar na internet, olha, você advogado, está sendo um gargalo para o seu negócio, ele poderia estar andando mais rápido se você tivesse um processo mais eficiente de contratação. Sim. Mas existe uma outra hipótese que a gente está testando, que ela é um pouco mais incerta, mas que ela é um modelo de negócio possível, que é virar para uma empresa que compra outras empresas e falar, você já parou a pensar que quando você compra um outro negócio, você está comprando um risco que você não conhece? Sim. Você contrata um escritório para fazer uma due diligence, esse escritório levanta os contratos, ele te aponta os riscos, no dia seguinte, você compra a empresa e todo o legado de contratos dela vem para você. Sim. Você imaginou se esse legado de contrato ele já viesse estruturado, bonitinho, organizado? Você teria muito menos risco na transação. Então, a gente tem pensado, né, como é que a gente consegue ficar próximo da turma de M&A, dos escritórios de M&A, dos buyers nos bancos, né, que fazem esse tipo de operações estruturadas para fazer com que a entrada de uma nova unidade de negócio, de uma nova empresa num grupo maior, seja de uma forma mais organizada, com risco mitigado. Né? Então, a gente olhar para essa parte de gestão de contratos nas operações de M&A é um tópico sexy para nós. Porque todos os contratos ficam ali como um arquivo, é uma biblioteca também de contratos que você está fazendo. Exatamente. Isso é tipo o Google Drive com... Vamos trazer o corretor do Word, um Drive organizado de isso é muito massa. Assim, imagina se... Idealmente, daqui a pouco o cara fala assim... Não, mas no mundo M&A o cara fala assim, putz, a empresa A e B, eu posso comprar O, A, B, digamos. A ou A, B. Sou como O, A, B, mas nada a ver. A ou a C, vai. E aí, a empresa C tá na Lint, já tá tudo organizado ali. Isso virá um diferencial competitivo para a empresa que quer se vender, porque ela tá mais organizada também nesse sentido, né? Esse seria ideal para vocês. Mais transparente. Não é nem só diferencial de competitivo. Na negociação de venda e compra e venda. Eu não tenho tanto risco assim, eu conheço o meu negócio. Hoje eu falo, as pessoas ficam até constrangidas, as pessoas não têm a menor ideia
dos contratos que elas têm assinados e que estão vigentes nas empresas. Eu só sei que tá salvo. Mas eu assim, sou dessa. tá salvo, mas salvo você não no sabe drive, quem mas... tá lá. Exatamente, tô falando só sei. Não, quais são as regras em vigência? Não tem a menor ideia que tá em vigência. Você não sabe muito bem. Ai, meu Deus, eu vou fazer terapia. Quando Se a gente for vender a empresa, quais contratos que vão ter vencimento antecipado? Quais que você vai ter que, depois dar suporte? Você tem uma série de coisas que você prometeu que você não tem a menor ideia do que são. E eu tenho um desejo, né? Eu gostaria muito que a gente conseguisse viralizar ou garantir, né, a democratização do acesso à informação dentro dos contratos. Então, o que isso significa? Vai ter que ter um trelozinho me avisando, vai vencer esse contrato. Não precisa do trelo, não. A Lint já te fala isso. É isso que eu tô falando. Hoje a gente manda uma notificação de vencimento. Tudo, você tá entendendo? Trelo, corretor. A gente vende, você fala assim, Mário, o contrato XPTO vai vencer daqui 30 dias. Se você não agir agora, ele vai ser renovado automaticamente. Os trabalhistas também, todos. Tudo a gente consegue fazer alertas dos contratos. O que eu gostaria muito é assim, hoje a gente tem vários assinadores digitais. Os não compete dos caras, não sei quem, o João agora já pode... Agora a gente já outra pode. Empresa, o João saiu daqui com não compete assinado há um ano atrás. Você sabe o que a gente faz muito? Às vezes as pessoas nem percebem. Por exemplo, tem uma empresa nossa, essa mesma que nos contratou... Eu estou achando isso revolucionário, quando eu tô emocionada, porque essa gestão de datas e prazos, eu acho... Ela é complexa. Muito complexa. Porque além de fazer o contrato, pra mim, não é porque o contrato é divulgado. Tô brincando, porque é isso, agora eu tenho a Lint. Mas essa etapa da gestão disso pós é muito... É muito complexo. Você não lembra, você não cuida. E tem um preço de não cuidar, né? Tem vários contratos que são renovados automaticamente. Você não sabe cadê a versão assinada, então você vai ter que se subverter. A próxima negociação vai vir de outro jeito. Você não vai conseguir se amparar na sua negociação prévia, por aí vai. Mas o que eu tava dizendo é assim... Tem diferentes tipos de negócios hoje, diferentes tipos de modelo, e a gente olha para todos eles com diferentes, né, prioridades. E só em contratos, né? Isso é muito interessante. Só em contratos. Isso é muito interessante. A gente acha que é nicho, mas se você aprofunda, você vai melhorando a entrega e tem mais oportunidade dentro do contrato. Eu fico curioso com essa parte do contencioso, de sair disso, assim, porque tem um pouco um desdobramento evidentemente possível. Você até citou rapidinho no começo, é o seguinte... ver a aderência daqueles contratos à legislação vigente e você fazer isso de forma mais ou menos automatizada. Isso é, imagino, altamente possível em vários sentidos já. Não 100% provavelmente, mas você consegue já falar, cara, você tá, sei lá, a regra do ICMS desse estado é diferente daquele outro, então você não pode falar isso, tem que falar aquilo, não sei. Mas aí é uma questão de legislação ou, enfim, de dar inteligência para a redação contratual. O que eu não quero fazer no contencioso é, por exemplo... tem muita gente hoje usando jurimetria. Você vai ganhar ou vai perder esse processo com base nas decisões prévias do juiz. A gente tem um projeto de contencioso ótimo, que eu tenho o maior orgulho, que é a automação de contestações. Então, né, o que é uma contestação? Vai lá, né, tá processando alguém, você faz uma petição inicial para o juiz. A parte que está sendo processada tem que responder aquilo. Imagina uma empresa de telefonia que tem cobrança indevida. Ela recebe o mesmo processo todos os dias pelo mesmo motivo. Então, ela faz a contestação automatizada, né? A gente atende esses tipos de demanda ainda, porque o nosso software de automação de documentos, ele é muito poderoso. Então, a gente ainda tem e terá, né, como negócio esse tipo de uso da nossa tecnologia. Sim. Mas não é o nosso core business, não é o que a gente vende prioritariamente, não é o que a gente enxerga que é o modelo de negócio prioritário para nós. Mas é uma coisa que os clientes ainda gostam muito e ainda fazem uso. Perfeito. Sabe o que? Eu não vi uma pira como pesquiseira. Você imagina, não sei se é possível, posso falar uma asneira, vocês me corrijam. Que é essa coisa de você encontrar os padrões também do que funciona melhor dentro dos contratos. Quais são os contratos mais aplicados? Qual é o hábito de contrato? Porque essas leituras... Você nunca tá num banco de dados que junta todo mundo. Você sabe que isso é menos... Eu particularmente, tenho um interesse pessoal nisso. Eu teria uma curiosidade, mas isso é menos... menos percebido como valor pelos clientes. É valor para quem gosta de informação. Mas dentro dessa... Então, por isso a gente nem ataca tanto. Mas dentro desse segmento de pesquisa, sabe uma coisa que é muito valor? É a coerência nas respostas. Porque o cliente do jurídico interno numa organização, ele é esperto. Ele bate na porta até ter a resposta que ele quer. Claro. Não é a resposta certa. Ele quer o sim. Então, o que acontece? Ele pergunta às vezes para uma advogada, Mari, posso fazer isso? Aí você fala, não, por esses motivos. Só que 3 meses depois, você respondeu para ele por e-mail. 3 meses depois, você saiu da empresa. Você recebeu uma proposta para ser diretora jurídica na NASA e foi embora. E aí, chegou o Joãozinho para ser advogado no seu lugar. Aí, o mesmo cliente pergunta de novo, posso fazer isso? Aí ele fala, pode.
Tá. Porque ele não tem acesso à resposta que você deu Entendi. para aquele problema, para aquela pergunta. Não é que a condição mudou, é porque o entendimento dele é diferente. Então, hoje, as empresas elas estão se apoiando, né, em threads de e-mail. Jurisprudência interna. Exatamente isso. É, Não, mas é mas isso. tipo isso, mas né? é mais ou menos Uma isso. coerência nas decisões do ente. As consultas feitas pelas empresas, pelas pessoas, estão sendo apoiadas em threads de e-mail que depois que a pessoa vai embora, a informação fica na sua cabeça. Isso é uma coisa que a gente fala, né? Eu não vendo dessa forma porque é uma coisa um pouco agressiva, mas uma das coisas que a gente mais faz é tirar a informação da sua cabeça, do seu e-mail, da sua caixa do Outlook e colocar ela à disposição do negócio. Eu estou criando um legado de informação útil pro negócio. Não é assim, nossa, alguém tem que falar com a Mari porque ela participou dessa negociação com a gente, ela que vai lembrar tudo. Não era para ser assim. Tem que É o que o CRM fez com a boleta de cartão que o vendedor muito bom tinha. Muito bem. Cara, por que o CRM não tem mais aquela boleta de cartão, é da empresa, pô. O CRM, ele tem todas as informações da história da vida do consumidor. Sim. E eu do contrato. É isso. É isso. Eu sou um CRM dos contratos. De contratos. É isso. Eu sou um CLM. CLM, perfeito. É isso. Chegou. Não, você foi. Ai, gente, mas eu tô pirando, porque é isso, a jurisprudência fica. Não, eu tô falando bobagem, mas ele é numa coisa pública. Você nunca compilou o privado, entendeu? Jurídico, boas práticas jurídicas do privado. Isso é assim. As coisas se espalham. É um pouco isso, né? Não. Diga. Não, assim, que eu penso assim, tô pensando uma coisa muito. Eu vou errar os nomes que. Não, mas, enfim, por favor. Eu sei que tem lá, tem uma cláusula de contrato de compra e venda de imóvel, que em São Paulo é super comum, alienação fiduciária. Que é se o cara não pagar o negócio no prazo certo, quem vendeu toma de volta o imóvel. Era comum em São Paulo, não era comum em BH e tal. E conforme o tempo parece que vai se espalhando essa, digamos, boa prática. No caso, é bom para quem tá vendendo esse tipo de coisa. Mas, enfim, para dar segurança. No mundo jurídico, eu suponho que essas boas práticas, essas inovações possíveis, elas devem demorar a se espalhar. Tem um cara lá no... Porque eles não trocam você. Lá no sei lá, no Pinheiro Neto, deve ter um cara genial lá que tem uma ideia de não sei o que, passa pra colocar isso nos contratos, até que todo mundo adote esse tipo de coisa parecida, deve demorar um tempinho. Com vocês é possível que esse tipo de coisa se espalhe mais fácil, que os contratos ficam mais... Não sei, eu vou dar não os contratos, mas digo... Eu vou dar o devido crédito aqui, mas o fundador do Ironclad, que é um software lá fora, ele escreveu recentemente um artigo muito legal falando sobre a história dos containers nos portos. Tá. Como que resolveu o problema dos portos? Antigamente você chegava num porto, era uma loucura, porque um container era de um tamanho, tinha um outro que era um bar. Aí você falou assim, não, peraí, a gente vai padronizar o tamanho dos containers, e agora você pode transportar o que você quiser, mas tem que caber dentro desse negócio aqui, que é um container. Sim. E aí isso fez com que a logística no mundo se revolucionasse. A cláusula de confidencialidade de um advogado escrito pelo escritório ABC Advogados e XPTO Advogados, ela não deveria ser tão diferente, não tem tão como ela ser tão melhor assim. Mas os advogados por ego e por vários... Tem algumas coisas que tá... Para deixar bem claro aqui, a redação, ela, né, o texto livre sobre algumas coisas, ele faz toda a diferença. A argumentação, sobretudo numa peça judicial, ela precisa ser diferente. Ela tem que ser, né, própria do caso. Mas existem cláusulas que a gente não deveria estar submetido a alguém ficar escrevendo. Cláusula de confidencialidade, por exemplo, deveria ter uma redação padrão. A gente concorda aqui que essa é a redação melhor que tu... Padronizar contrato destrava crescimento, cara. A Bolsa de Valores é isso, né? Padronizei o contrato de ter uma ação da Petrobras ou do Itaú. Padronização de contrato destrava crescimento. É o meu sonho. Então, assim, eu tenho alguns desejos, né? Eu enxergo, eu falo que quando eu falo isso pro meu time, né? Às vezes eu preciso contar para um engenheiro que estava fazendo um app de saúde porque que é relevante ele trabalhar com o mundo jurídico. Eu falo assim, a nossa burocracia, ela é um câncer que impede o nosso país de crescer. Sim. Então a gente precisa destravar a burocracia, né? Então eu tenho alguns desejos. Um deles é padronização de termos e disposições contratuais. A outra é tirar essa história do documento. O contrato ele não precisa ser um documento, né? A gente está aí falando de smart contracts, blockchain, etc. Sim. Tem muito campo para que o contrato ele seja autoexecutável e que não precise ser uma redação livre, texto como é que fala? Num papel. E essa é uma discussão que está muito forte lá em Stanford, né? Eu me inspiro muito. Quando eu morei lá, eu fiz aulas no Codex, que é um grupo de advogados e engenheiros de programação de Stanford. Então, a gente fala muito... grupo de advogados e engenheiros. Onde que esses caras se encontrariam no resto do mundo? Tô brincando. Lá em Stanford, eles têm um grupo que chama Codex, que é realmente muito legal. E eles falam muito sobre... Você tem o contracting, que é fazer o contrato, e você tem o contract. Então, a gente discute muito hoje, e eu não tô fora dessa crítica, tá? O nosso software melhora o contracting. A gente melhora como fazer um contrato. Sim. Mas o contrato em si, lá, o papel, o documento, eu ainda não estou enfrentando isso. Certo.
tem muito espaço para que a gente pare de escrever em juridiquês, para que a gente faça cláusulas padrões, para que a gente faça contratos e cláusulas autoexecutáveis. Então, tem muito espaço para inovação ali. Esse é um segundo desejo, né? Eu falei do primeiro, que é com relação a isso. Tem a padronização das cláusulas. E tem um outro, para mim, que é uma brisa, mas eu adoro pensar nisso, que é uma rede de contratos. Pensa o seguinte, você tem a segurança de que, independentemente de qual assinador digital ou se foi por papel, você tem a segurança de que todos os contratos assinados no âmbito daquela empresa estão ali dentro. Isso aí. Hoje você tem controle porque você tem uma empresa pequena. Sim. Mas é difícil. Na Petrobras, na Vale, é impossível alguém dar certeza de que todos os contratos assinados estão num mesmo repositório único e confiável de dados e que aquela versão é a versão final que foi acordada. E que é E acessível eu não estou e que falando você dos consegue contratos achar. de 20 páginas. Eu estou falando assim, às vezes tem um ok de um diretor falando, pode sair o negócio. Então, assim, acordo trabalhista com o Zé que saiu da todos os fábrica, não sei aonde. contratos que são feitos, todos os acordos feitos entre pessoas deveriam estar num mesmo repositório único, confiável de dados. Sim. E olha que coisa louca. Eu brinco muito entre, né, tem uma empresa A que fez... Vamos dar 2 exemplos aqui de empresas muito grandes. Globo e Google. O Google me contratou para ser o software de CLM deles. Tá. Então, ele fez um contrato com a Globo. Quando ele assinou o contrato com a Globo, automaticamente o meu CLM, né, a Lint, tem os contratos da Globo também. A Globo já é minha cliente sem saber. Os contratos dela já estão lá. Então, eu olho muito para essa história da viralização do nosso produto. Quando eu acabei de assinar um contrato com uma empresa, né, de pet shop. Eles são um pet shop gigante. A gente vai subir milhares de contratos para o sistema nessa semana que vem. Uhum. Todos esses fornecedores de ração, não sei o que você não já são parte possíveis clientes meus, porque eles são parte dos contratos. Então, eu não tenho todos os contratos dele, mas eu tenho um. Eu posso falar, eu já tenho o seu contrato seu aqui, que tal colocar os outros? E aí o pulo do gato é você encontrar network effects, efeitos de rede, esses troços bastante para... Só que os efeitos de rede no âmbito dos contratos, eu não posso usar essa informação ainda. É claro. Porque é lá do meu cliente, eu não posso nem ler o contrato dele sem autorização dele. Então, eu não posso me valer. Eu tô falando isso aqui, mas é importante, né? Se tiver algum cliente nos ouvindo, eu não posso usar os contratos dos nossos clientes. A gente tá especulando na tecnologia aqui, né? Sobre possibilidades de uso. Mas, assim, é um sonho meu. O mundo seria melhor se a gente pudesse permitir que as partes não confidenciais do contrato pudessem colaborar, né? Sim. Enfim, mas é isso. Eu falo que a transparência tá chegando, a gente precisa só acordar se a gente quer ela. Mas ela é isso, a gente vai empurrando mais transparência nas coisas, né? E nem sempre isso é bom pra muita gente. Mas, enfim... Tá com a cara de Não, é isso. O mercado financeiro inteiro, tô aqui exagerando um pouco, talvez uma bobagem, alguém me corrigir, mas ele é baseado na evolução dessas padronizações de contrato. Sim. Então, assim, você vai o dinheiro, sei lá, né? Aí tem... Você tem que acordar que R$1 vale R$1 pra não, poder assim, conversar. todo mundo vale R$1, vale pra mim, vale pra você, tá, beleza. Aí você tem a padronização pra bolsa de valores, todo mundo compra. Se eu comprar uma ação da Petrobras e você comprar uma, elas valem o mesmo tanto, é só a mesma ação, a gente vai no mesmo lugar vender e comprar pelo mesmo preço. As padronizações que destravam riqueza, crescimento. Sim. E dá pra CETIP, é isso, a B3, né? Enfim, todas essas centralizadoras são centralizadoras de contratos, né? De compra e venda, no caso. Sim. De um monte de coisa. Interessante. Blockchain é uma versão nova desse tipo de coisa também, mas enfim. Cara, você pode descentralizar contrato de compra e venda de qualquer coisa, de serviços. Qualquer coisa, claro. Serviço de tecnologia. Agora, para vender serviço de tecnologia, você tem que colocar o seu contrato aqui. Então, todas as outras, SLA, disponibilidade de suporte, segurança de informação, tudo está padronizado. Sim. Boa. Confidencialidade. E deixa eu trazer aqui para um chão de... Ui! Opa! Ratei meu fone. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu puxei o fio. Você vai para os bastidores. Isso aqui é caro, isso aqui é compliance. Ai, meu Deus, ainda bem que tem um advogado aqui. Aqui, vamos lá. A história é o seguinte... Segurança do trabalho, vida do podcast. É boa, tem os dois lados. A meu ponto aqui é o seguinte, eu fico... Na pandemia, eu fiz muita comemoração de que eu tinha clientes que não me deixavam fazer nada à distância, por exemplo. Só uma reunião, mas também contrato, né? Nunca recebi tanto contrato digital, eu ficava, graças a Deus, as pessoas agora aceitaram que isso é possível. Finalmente. Imprime, assina e devolve, caiu um pouquinho. Nossa, não aguento mais. Ainda tem uns que insistem, mas diminuiu. E aí, qual foi o impacto para vocês? Porque você começou com um pleno crescimento. A pandemia trouxe esse impacto? Vocês sentiram acelerou, ou parou? não? Já estava nessa curva já? Não, acelerou. Eu falo que assim, é um momento trágico que a gente está vivendo. Infelizmente, várias coisas. Mas, ela forçou as empresas a lidarem com informações digitais de uma outra forma.
Então, a gente teve até feliz, assim, o CFO da Renault no Brasil foi a público falar assim, olha, que bom que a gente contratou a Lint antes da pandemia. Olha que maravilha. Eu boto esse testemunho dele no nosso deck institucional, porque eu falo assim, gente, o cara foi espontaneamente no LinkedIn falar assim, olha, eu tô feliz por ter contratado um software de gestão de contratos antes da pandemia, porque se não fosse por isso, a gente tava ferrado, a gente não ia ter as informações. Na hora que você tem que olhar para trás e falar, agora eu quero saber todos os meus contratos onde tem cláusula de força maior. Agora, quais eu posso renovar? Se essas informações estão numa gaveta ou estão num drive da rede local, que você depende do VPN, que você depende do acesso, você tem que ficar lendo os contratos, é um terror. Eu conversei com um amigo meu que trabalha com contratos na Áustria. A gente ainda não está atendendo uma empresa na Áustria, mas ele falou, Gabriel, eu estou vivendo uma situação aqui que eu lembrei muito de você. Eu estou tendo que olhar para todos os nossos contratos e descobrir para onde eu tenho uma determinada cláusula, eu tenho que mandar uma notificação para o nosso fornecedor. Esse é o tipo de coisa que é inadmissível com um cliente nosso. Ler todos os contratos de novo para achar uma determinada cláusula. Isso é bizarro. Eu consigo filtrar lá. Eu quero todas as empresas onde eu tenho a cláusula tal. Dos contratos que eu assinei nesse período. Tá na mão. Então, a pandemia e essa questão da revolução do trabalho, né? A gente está trabalhando remotamente, híbrido e de cada hora de um lugar, façam que esse tipo de transação ele seja mais digital. E isso para nós é ótimo. Uma grande oportunidade. As pessoas ficaram mais confiantes nisso, né? Eu acho que tinha muito, não sei, eu tinha um medo dessa formato. Por obrigação tivemos todos. Tivemos que enfrentar esse medo, né? Esse negócio. Dessa coisa. Ou nós temos que fechar esse negócio. Não, mas eu queria muito fazer uma pergunta do crescimento. Vocês estão captando para crescer? Boa, vocês tá não bom, estão? Como é que tá esse crescimento? Eu quero saber desse momento atual. Beleza. A gente fez recentemente abriu aí uma rodada, não está fechada ainda, uma rodada de investimento. Então, a gente oficialmente está captando. Opa! Você quer falar pessoal, quanto? Avisa que o pessoal estiver em casa. Tem link na bio aqui do LinkedIn da Lid. No final das contas, a gente recebeu aí, como a gente começou a crescer muito rápido e desejoso de colocar mais investimento em marketing, os nossos próprios investidores falaram, olha, talvez seja a hora da gente colocar um pouco mais de capital na empresa. Então, a gente está aí fazendo uma extensão do nosso seed round para, então, fazer um Series A. A ideia é que a gente faça no ano que vem, 2022, uma rodada de $5 milhões. Estou colocando isso aqui. Uma hipótese. Isso pode mudar, né? Então, claro. Depois alguém fala, porque você falou no podcast. A nossa ideia é fazer uma rodada de $5 milhões no ano que vem. E a gente está fazendo uma extensão do seed aí de até $1,5 milhão agora. Tá. Uma rodada menor, mas enfim, a gente já está com ela quase completa. Para a gente, equipe de marketing, equipe de vendas. Vendas. Cresceu o negócio. Então, a gente está aí com essa possibilidade de chegar até $2 milhões agora e 5 no ano que vem. Perfeito. Boa, e aí, vamos... olha, próximo vai ter que voltar, vai ter que ter um B, porque eu quero falar de LGPD, que a gente não entrou, que é um desafio aí dos novos negócios. Porque é isso, a área de direito tem muita oportunidade. Aí eu queria deixar algumas recomendações, algumas ideias. Você citou, você acha que essa coisa de melhoria do texto dos contratos é uma muita oportunidade. Onde mais? Onde você vê nesse mercado? É coisa que se você não tivesse empreendendo onde você está agora, você adoraria atacar esse problema, parece que tem coisa a fazer aí. Você sabe que é muito engraçado, né? Vocês falaram isso, talvez eu vou responder uma coisa fora da pergunta, mas é porque... Faz o político aí, responde a pergunta. Não, obrigada, não. Porque político, você perguntar, ele responde B. A dica que você me pediu é muito tática, né? Para as pessoas no mundo dos contratos. E eu fico pensando num negócio um pouco mais abstrato, sabe? Eu falo que hoje, se tem uma coisa que se eu pudesse, com uma canetada, mudar, seria a visão muito tradicional e tóxica do mundo jurídico. Assim, a cultura... esse foi um dos motivos. As pessoas às vezes me perguntam, mas por que você quis empreender? Tem a resposta óbvia ali do trazer tecnologia para esse mundo, mas tinha uma história de, mostrar que uma empresa pode ter uma cultura diferente. Então, independentemente do que a gente faz hoje com tecnologia e atende advogado, etc., eu tenho muito orgulho dos valores da nossa empresa. Do nosso time, eu falo dele de uma forma, assim, obstinada, né? A gente tem 4 valores corporativos que são vias de mão dupla, que é quase que uma constituição, são direitos do nosso time. Sim. Para realmente ser um lugar diferente, inclusivo, justo, onde seja bom pertencer e crescer. E, infelizmente, isso não acontece no mundo jurídico. Dentro dos times, nas empresas e, sobretudo, nos escritórios, ainda a cultura é muito ruim. Então... é ela também que reprime um pouco o uso da tecnologia, reprime a inovação, reprime o pensamento criativo, a multidisciplinariedade. É ainda um mercado extremamente machista, homofóbico, enfim, uma série de restrições. E eu imagino que se a gente tivesse, né, uma coisa liga a outra, se a gente tivesse uma cultura melhor no mundo jurídico, a gente teria mais inovação, mais criatividade,
mais tecnologia, por Mais riqueza consequência, e destravada. mais riqueza Mais destravada. engenheiro e advogado conversando. Exato, a gente precisa conversar mais, assim, as pessoas falam, eu quero soluções novas, mas é todo mundo igual numa mesa discutindo. Os advogados acham que eles não devem ouvir as outras empresas, as outras áreas, os outros... São formações iguais, competências iguais. Tem um advogado que eu respeito muito, ele recentemente escreveu sobre designer e a tentativa de trazer a parte de design para o direito, né, enfim... não dá pra gente falar nisso aqui, porque seria uma discussão superficial, essa discussão ela merece um aprofundamento, mas a gente precisa abrir os olhos e entender que o direito ele é um resultado de uma interação social e a gente precisa, sim, né, de mais experiências, mais visões, mais multidisciplinariedade nessas discussões. Eu falo muito porque, assim, como é um mercado, para a maioria das pessoas ainda, como assim? A Law Techs ou Legal Techs, né? Uhum. Eu acho que é só trazer essa pluralidade que você pode endereçar a transparência de comarcas, etc. Você pode endereçar contrato, você pode endereçar processo de contrato, você pode endereçar... Enfim, eu só queria trazer que existe ainda muito por fazer, porque é um mercado ainda no processo de sair do analógico para ir pro digital. A cultura da tentativa e erro também, entrar ali, testar coisas esse e é o bater principal cabeça. desafio, assim, todo dia que eu falo, nossa, como eu poderia estar num lugar onde as soluções fossem mais rápidas? Eu falo pro nosso time, a gente tá num jogo de longo prazo, vai demorar para a gente conseguir materializar o nosso sonho de que, né, fazer um contrato assinado e carimbado seja tão bizarro quanto chegar numa loja com um saco de moeda. Você não vai comprar uma televisão hoje com um saco de moeda, você mal vai na loja quanto mais usa moeda. Sim. Mas as pessoas ainda querem assinar e bater o carimbo num contrato. A gente quer que isso seja tão bizarro quanto, mas vai demorar. É um processo. É um processo lento. Né? Então, assim, o que eu sempre falo com as pessoas é parem de querer soluções mágicas, parem de querer atalhos, descubram, volto no começo aqui da nossa conversa, a gente precisa voltar a entender por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem e, enfim, não querer inteligência artificial, blockchain ou qualquer coisa digital só por querer. Né? Apaixonem-se pelo problema que vocês estão querendo resolver e não pela solução. É isso que eu falo sempre, igual um papagaio todo dia. Ó, e pra gente fechar as recomendações, eu sei isso que eu pedi. Tô muito chato, tô bedel aqui, tô STF. Isso. Cara, tem uma coisa que muita gente tem pedido assim, nas conversas que a gente tem tido com nossos entrevistados, que é, cara, alguma dica de uma coisa que você tá lendo, que você leu, que você gostou recentemente, uma série, uma coisa que tem te inspirado aí, que você acha que a turma poderia buscar. Vale até organizar um pouco algumas citações que você fez. Se você citou várias coisas legais. Que você lê legal, o pessoal da Codex, não sei coisa. Um blog que você acompanha essas inovações, alguma fonte aí externa que as pessoas lerem mais, saberem mais. Nossa, tem qualquer coisa, tá? Tá, beleza. Posso Pode dar ser até pra melhorar a mente, não precisa ser só pro business. Legal. Bom, vamos lá. Eu recentemente li... Eu tenho feito uma tentativa de ler... Isso é uma coisa que eu posso, inclusive, talvez compartilhar o meu aprendizado. Eu tinha muita dificuldade de ler na intensidade que eu preciso. Porque o meu negócio precisa que eu me desenvolva muito rápido. Eu tinha muita dificuldade de engatar nessas leituras, assim. Então, uma coisa que mudou minha vida foi aprender a ler 2 livros ao mesmo tempo. Sim. Eu sou muito ansioso, muito agitado. A consciência acaba aqui, você vai pro outro. E aí eu vou pro outro. Então eu tenho lido livros técnicos e não técnicos ao mesmo tempo. Eu faço isso também, me ajuda muito. Mudou minha vida. Também gosto disso. Então, um livro que recentemente eu li no mundo de empreendedorismo e tecnologia é muito legal, chama Inspired, do Marty Kagan. Tem uma versão já em português que chama Inspirado. E ele fala sobre times... Eu tô com ele lá em casa. Como montar times de tecnologia e pensar a empresa para ser uma empresa de produto. E ele vale para quem está empreendendo ou para quem está pensando em produtos numa empresa grande. É um livro muito legal. Ele também tem uma outra linha, né, que é o Empowered, que é sobre liderança. Mas o Inspired é realmente um livro muito, muito rico que eu recomendo demais. Boa. Tem outro, né, no mundo jurídico, quem está nos ouvindo e está no segmento jurídico, você tem os vídeos do Codex disponíveis no YouTube. Que legal. Tem um vídeo que é antigo, mas que eu recomendo que todo mundo assista, que chama, é em inglês, né? Chama The State of Art of Legal Technology. É o estado da arte da tecnologia jurídica, mas ele é todo em inglês, não tem tradução, mas é muito, muito bom. É um vídeo de 2015, e ele fala sobre a perspectiva de evolução aí do mundo jurídico. E é isso. Boa. Acho que se eu puder dar uma dica de livro não técnico, é o livro que mudou a minha vida, é O Grande Sertão Veredas, do Guimarães. Isso, Minas Gerais agora voou. Gente, cachaça na mesa, Guimarães Rosa. Tem também uma autora mineira, já porque a gente tá aqui num mundo de mineiros, né? Numa mesa de mineiros, tem uma autora de Belo Horizonte que eu gosto muito, que é a Carla Madeira. Ela escreveu um livro que chama Tudo é Rio. É um livro maravilhoso que fala sobre a vida e o amor. Então fica aí pra gente. A gente tá precisando, né? O mundo tá tão difícil, a gente tá vendo tantas barbáries. Grande Sertão Veredas, cara. O Grande Sertão Veredas é um livro difícil, tá? É um livro longo, difícil, que pouca gente gosta. Mas assim, você quer ler, falar, eu tô aqui sem hábito de leitura.
O Tudo é Rio, ele é perfeito para quem não tem o hábito de leitura e quer retomar, porque ele tem capítulos curtos, ele é uma história extremamente envolvente, muito próxima da nossa realidade, que você fica querendo grifar o livro todo. Então, é muito bom. E é uma autora belo-horizontina, pra gente prestigiar. Caramba, Ai, porrada. gente, Gabriel, que coisa, hein? Nossa, eu tenho a sensação que eu não perguntei Exatamente. isso do que eu queria te Pode me perguntar. chamar pra voltar, eu adoro conversar. Eu acho que a gente só por respeito às pessoas do nosso time também, a gente encerra. Mas, Boa. obrigada por tu compartilhar a experiência, sua um visão. bate-papo. E bater um papo Cara, sincerão fascinante com a esse negócio, gente. animal. Eu Parabéns sou bem também. desorganizado na hora de falar as coisas, mas vocês me falaram que era um bate-papo, né? Então eu falei de muitas Não, coisas. delícia. Mas... Minha cabeça, sensacional. eu tô pilhado, isso é gostoso. Que Sabe bom, que que você vai bom. entender isso de novo e tal. É gostoso de pensar. Legal. Obrigada Obrigado mesmo. pelo convite, super honra e super, né? Que as portas fiquem abertas para futuros bate-papos. Boa. Vamos falar mais depois dessa captação nova, as mudanças do ano que vem, enfim. Vamos Vamos ter mais falar. papo pra frente. Pessoal, foi demais a conversa, claro que foi. Valeu por acompanhar até aqui. Comentem, compartilhem, curtam e tal. Deixa esse comentário. Comentários, cara, que conversa massa. Cara, enfim. Até semana que vem, valeu demais. Valeu. Obrigada, gente. Fomos.